vocês estão? Então, como vocês podem ter lido, eu vou ler uma oração, vou mostrar pra vocês. Eu ganhei esse livro da minha cunhada, não sei se dá pra vocês verem. E tem aqui atrás a oração do Pai Nosso. Então, eu achei super legal. Gostei muito, eu sempre coloco junto da minha cama pra eu lembrar sobre isso, sabe? De ler ou então de orar também. E também lembra de eu estar estudando inglês, né? E por isso eu queria estar aqui falando com vocês. Meu esposo sempre me assiste, então obrigada, muito obrigada por isso, sabe? Eu tenho que agradecer muito a ele, sabe, gente? Porque ele vê todos os meus vídeos. E às vezes até eu falo pra ele, não precisa ver esse vídeo e tal. E ele sabe de inglês, então se eu tiver assim, errando alguma coisa, ele vai me falar, ele sempre me corrige. Vou só aqui beber uma água, viu, gente, que minha voz tá falhando. Então, eu posso dizer pra vocês que é muito bom esse livrinho, eu ainda tenho que ler, ele é todo em inglês. Quem me deu foi minha cunhada que me deu esse livro. Gostei muito, ele fala sobre cada parte da oração do Pai Nosso. E eu ainda não cheguei a ler, mas eu já li aqui. O que eu cheguei a ler desse livro foi a parte de trás, sabe? Que é a oração do Pai Nosso em inglês. E eu quero muito decorar isso. Já decorei o começo, né? Que fala: Our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. E por aí vai. Isso, eu decorei isso. Mas eu quero decorar todo. Como eu sei o Pai Nosso, minha mãe me ensinava desde criança. Meus pais me ensinavam isso, como falar o Pai Nosso, então eu decorei isso. E só que em inglês eu ainda não sei. Eu sei só o comecinho, né? Mas então, vamos tentar. Se você também quer, se você é cristão, né? Ou então se você também quer o mesmo como eu, então tenta pesquisar como é o Pai Nosso. E também a pronúncia é um pouco diferente. Só vou falar que só o comecinho da oração mesmo, que começa com our. E eu antes falava all. E não é all. E quem corrigiu foi meu esposo. Obrigada, viu, amor, por ter corrigido. Eu chamo mais ele de baby, sabe? Mas, enfim. Mas continuando aqui sobre a oração. Então, ele me corrigiu sobre isso e depois que ele me corrigiu, eu nunca mais errei, né? Toda vez que eu vejo na Bíblia essa palavra, então escreve como O-U-R, vai pronunciar como our. Não tem o A, mas pronuncia. Enfim, eu vou tentar colocar a oração embaixo, escrita, para vocês também. E também o versículo para vocês estarem procurando, que é em Mateus. Mas agora eu vou falar em inglês e qualquer coisa meu esposo vai me falar também se eu falei ou não corretamente. E amanhã eu vou estar falando pra vocês como o que ele me diz, o que ele achou, se eu acertei tudo ou não, né? Se eu errei alguma coisa. Então, a oração começa: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Então tá em Mateus 6, do 9 ao 13. Graças a Deus eu consegui falar aqui pra vocês. Eu queria muito, já queria desde segunda, mas com a correria, agora mesmo eu coloquei
uma carne para assar, então falta 40 minutos, agora deve ser em torno de uns 30 minutos que tá faltando pra carne terminar. Então, terminando aqui o vídeo, eu correndo ajeitar as coisas, ainda tô pensando em fazer um macarrão, então é isso, é a correria de casa, de dona de casa, sabe? Mas é muito bom isso que Deus está me dando essa oportunidade, e eu acredito nisso, que Deus também abençoa sonhos, sabe? Mesmo que pareça ser impossível, para Deus nada é impossível. Então, se você tem um sonho, se você quer aprender uma língua, ou então se você quer aprender o inglês, cola aqui comigo, vamos aprender juntos o inglês, vamos junto nessa caminhada, porque eu também ainda não sou fluente, mas eu quero muito. Não vejo a hora de fazer vídeos aqui somente em inglês, sabe? Esse é meu objetivo. E claro, eu também quero continuar falando e ensinando inglês para vocês, para brasileiros, mas também eu quero chegar a esse nível a ponto de falar com americanos, de fazer vídeos aqui, pelo menos uma vez pela semana, sabe, fazer vídeos em inglês, somente em inglês. Até então ainda não cheguei a esse nível, só que quando eu estiver fluente, eu quero sim estar aqui fazendo vídeos em inglês, e vai ser muito bom, sabe, estarmos juntos nisso de aprender inglês, é muito bom. Eu tenho uma certa base no espanhol, eu já falei, e com meu esposo mesmo também, quando eu comecei a falar com ele, era em espanhol. Eu lembro até no começo de que ele me mandou uma mensagem, foi a primeira vez que eu comecei a conversar com ele, ele me mandou uma mensagem em inglês, e aí eu respondi dizendo que eu não sei falar inglês, e expliquei dizendo que eu só sei falar português ou espanhol. E por incrível que pareça, meu esposo sabia falar em espanhol, e foi assim que eu conheci ele, porque se ele só soubesse inglês, eu não conseguiria falar com ele, sabe? Eu não conseguiria me comunicar, não teria como a gente se conhecer direito e tudo. Mas foi muito bom, porque o espanhol eu cheguei a aprender com outra pessoa, sabe? Eu não aprendi com meu esposo. Eu já tinha uma base, já tinha conversado com um menino mesmo que falava em espanhol, e eu estudava, só que eu revisava meus estudos com ele, ou seja, eu tentava estudar a língua, e tudo que eu estudava eu praticava com a pessoa que falava em espanhol. Então foi muito bom, eu já sabia. A diferença foi que a pessoa que eu falava em espanhol era da Bolívia, só que meu esposo, o espanhol que ele tem é da Venezuela. Então é um pouco diferente o espanhol, é tanto que também o espanhol da Espanha é diferente do espanhol da América Latina, tem algumas diferenças, sabe? Até o sotaque é diferente, e eu fui sabendo disso com a convivência mesmo, conversando com eles. Conheço também mexicanos, sabe? E é muito interessante. Cheguei a conhecer na igreja um mexicano mesmo, e consegui falar um pouco com ele e tal, mas a esposa falava, era americana e só sabia inglês, então na hora eu meio que travei, não consegui falar com ela em inglês, sabe? Mas isso é muito bom, porque eu vou vendo assim que diante das dificuldades, diante dos desafios, sabe, que a vida coloca pra gente, a gente tem que encará-los, sabe? É isso que eu vejo. Tem muitos desafios pra mim, mas eu vejo assim que o que eu vou fazer? Eu vou me acomodar, ou eu vou correr atrás, ou eu vou aprender o inglês, ou eu vou buscar todo o conhecimento que eu posso para poder falar inglês com a pessoa, sabe? Então, isso que eu acho muito legal, porque eu tenho contato, posso ter contato, posso falar com pessoas de espanhol, quanto eu posso falar também com brasileiros, que também tem brasileiros aqui. Eu conheci em torno de 2 famílias aqui nos Estados Unidos que são brasileiros, e conversei com eles, soube da história, e é incrível, tem muitas histórias aqui, sabe?
tem muita cultura, tem muitas pessoas. Então é assim que é muito legal, porque quando não tinha isso sobre não sair, né? Quando antes estava tudo normal e poderia sair, então eu tinha contato com... quando eu ia para um restaurante, eu gosto muito de sushi, e aí quando eu ia nesse restaurante, tinha muita gente que nos atendeu, que era mesmo ou da Coreia ou do Japão, sabe? Eles falavam também entre si e a gente não entendia nada, sabe? E isso é muito legal, porque é isso que eu vejo aqui. Tem muita diversidade cultural. Também quando a gente vai... Já fui a um restaurante que era de pessoas que falavam espanhol. E eles faziam comida mesmo mexicana. Então, eu pude ouvir eles comunicando em espanhol. E, claro, eu entendia o que eles falavam, sabe? Eu acho que eles não sabiam se eu sabia espanhol ou não, sabe? Mas é muito legal, muito interessante. Antes, quando eu falava só em espanhol com meu esposo, eu lembro que isso foi no supermercado. Tinham duas mulheres falando espanhol. E aí, quando eu fui falar em espanhol com meu esposo, eu acho que elas escutaram. E aí elas pararam de falar, sabe? Eu acho que pra eu não ver a conversa, mas eu só sabia assim, estão falando, né, em espanhol, dá pra entender, mas eu não fiquei assim, tentando entender o que elas estavam falando, sabe? Mas é muito legal por isso, porque quem é americano, são poucos que sabem espanhol e que entende se vê assim duas pessoas falando espanhol, eu não sei. Fica mais fechado pra quem é americano. E fica aquela dependência assim, a pessoa tem que saber inglês para poder comunicar com os americanos. Mas por eu saber duas línguas, já saber essas duas línguas, me dá essa oportunidade. Tem gente que ainda não sabe. Eu conheci uma pessoa, era uma menina, ela não sabia ainda o inglês, estava como eu, sabe? Então eu pude comunicar com ela e o esposo sabia inglês, estão aqui, uma família, eles têm filhos, mas então ela não pôde conversar com meu esposo, ela só conversou comigo, ficou comigo, conversando, mas o esposo dela que sabe inglês conseguiu conversar com meu esposo e foi incrível porque ele falava inglês com o filho. Mas aí depois ele falou pra mim, eu pensei que iria falar em espanhol com ele e tal. Eu falei, não, é totalmente diferente, porque se você falar em espanhol, ele não vai entender. Ele não tem base em espanhol, ele tem base em português, ou seja, é bem diferente, né, a parte cultural. Porque mesmo que o espanhol é mais fácil para entender, ele não iria entender. O sotaque, a linguagem é diferente. Então, é isso que eu tenho visto, assim, cada experiência é diferente. Mesmo que eu só tô agora indo para supermercado, ainda assim eu tenho experiência com inglês, porque uma moça foi tentar falar comigo e eu falei, eu só pude responder assim, I don't understand. Eu falei isso assim no automático, porque eu tava tentando na minha mente, entendeu? Ouvir, ou então ela tava conversando com meu esposo enquanto tava passando os produtos. E aí eu tentava, assim, até ouvir o que eles estavam falando, não entendi nada. E aí depois ela foi dirigir pra mim, sabe, a conversa. E aí quando ela falou algo pra mim, era só uma frase, meu esposo depois falou, ela só perguntou pra você, how are you? Eu, não é sério, poxa, porque eu não, sabe, não entendi. Na hora eu fiquei chateada comigo mesma, sabe? Porque eu queria me comunicar, eu sempre quero me comunicar em inglês, mas... comigo assim, eu fico meio travada. Eu não sei se minha mente fica tipo ainda assim, ai meu Deus, são americanos, ai eu tô ouvindo inglês e tal, não acredito, porque com meu esposo eu escuto muito pouco. Eu queria que toda hora ele falasse comigo em inglês e que eu que me virasse, que eu que corresse atrás pra saber o que ele tá falando, sabe? Mas ele quer que eu entenda a mensagem, tudo, e pra ser mais fácil, quer que eu entenda uma mensagem super rápida, então ele fala comigo em espanhol. Uma vez eu até perguntei, por que você só fala comigo em espanhol? E ele falou, não, pra você entender. Porque toda vez que ele tenta falar comigo em inglês, eu falo, não tô entendendo, não sei o que você tá falando, traduz, repeat please e tal, fala devagar, slow please,
sabe? Mas é só isso que eu sei, assim, algumas frasezinhas assim eu sei falar. Mas eu quero aprender, sabe? Eu fico assim, sofrendo. Eu ainda tô nessa fase assim, eu já tô mais tranquila na parte do meu aprendizado, que tudo é com tempo, sabe? Você busca, busca e um dia vai chegar. Então eu tô buscando, quanto mais eu estiver me empenhando e estudando inglês, mais eu vou avançar. Isso é algo diário, graças a Deus. Eu tenho uma Bíblia em inglês, meu esposo que me deu. E do Antigo ao Novo Testamento, essa Bíblia. E eu costumo ler, para entender mesmo os versículos, tudo. Eu costumo ler uma Bíblia que eu encontrei, que era do meu sogro que estava aqui, que era em português. E era só o Novo Testamento. Então eu leio, mas eu quero estar usando mais a minha Bíblia em inglês, sabe? Eu quero tentar, assim, forçar a minha mente. Aos poucos eu tô forçando, aos poucos todos os dias eu vejo filmes e séries em inglês, com legenda em inglês. E eu vou vendo, assim, expressões, palavras, e aos poucos eu vou sabendo de coisas que não tem na gramática. Eu fico chateada por isso, porque o que eu preciso para comunicar com alguém, eu só sei assim, sabe? A gramática não me dá, assim, as frases que eu vou usar no dia a dia. Mas é muito bom, assim, que quando a gente esforça em qualquer coisa, todos os dias, a gente tem um retorno. Mesmo que o processo aos poucos, a gente vai ter o retorno lá na frente, sabe? E graças a Deus, assim, eu tenho tentado aproveitar tudo. É muita coisa também, porque eu recebi livros meu esposo me deu livros, minha cunhada me deu, minha sogra chegou a me dar um que foi em espanhol, já li, né? Que é mais fácil. Mas o meu esposo mesmo tem vários livros em inglês que eu quero ler. Eu peguei alguns que são falando de oração, também de clamor, de adoração. E eu cheguei a ver folheei alguns, né, com versículos. Eu anoto todo dia, eu vejo um versículo em inglês e tento traduzir esse versículo para o português, ou procuro como é em português para eu tentar entender, sabe? Então é tudo assim, é um trabalho constante, é algo que tem que ser trabalhado todos os dias. Porque eu vi assim, só ver filme não adianta. Uma pessoa só ver filme e tal, só ouvir música também, eu já fiz isso quando eu era pequena. Eu sempre ouvia música em inglês, vira e mexe eu ficava ouvindo música em inglês, mas eu nunca entendia as letras. Então eu estou conciliando tanto os filmes, músicas, as palavras, como pronuncia. Também ver um pouco a gramática ajuda também. A gramática não dá tudo, é isso que acontece, a gramática não dá tudo o que eu necessito para falar com uma pessoa americana. E seria algo bem padronizado e tal, não iria conseguir ter a linguagem do dia a dia, sabe? Que a gramática é toda certinha e muitas das vezes a gente não precisa falar toda hora corretamente. Então, é isso que eu fico um pouco chateada por isso, porque eu tenho que buscar ouvindo, seja uma música, uma expressão, ou seja um filme. Então, é aí que eu consigo ver como é mesmo a fala do dia a dia, como é a expressão, como eles vão falar algo que eu quero me comunicar, como é que eles irão falar. E na gramática, muitas das vezes, não fala, não mostra, não nos prepara para isso, sabe? Para poder comunicar com alguém com outra língua. Mas ajuda em outras coisas para eu poder entender o que eles estão falando. Eu vejo isso, que a gramática me ajuda a poder entender palavras em inglês, mas não me ajuda com a comunicação em inglês, não. Eu pensava muito isso porque os cursos de inglês têm muita falha por conta disso, sabe? Porque eles não preparam você para comunicar em inglês.
eles vão preparar você igual o português prepara você, né, para, por exemplo, se você vê como você fala, para como tá a gramática em português, você vai falar como a gramática tá falando? Não vai. Você vai ter uma linguagem de um jornalista, de alguém que de uma revista, algo assim, você vai falar daquele jeito. Não vai, não é? Então, da mesma forma que a gramática não prepara a gente para a gente comunicar com outras pessoas, da mesma forma é um curso de inglês. Não vai te preparar para falar com alguém que seja americano, mas é bom assim que te dá uma base. Mas quando você vem aqui para os Estados Unidos é outra coisa, sabe? E o que eu vejo que ajuda muito são os filmes, porque se um curso de inglês ele tá trabalhando junto com filmes, músicas, essas coisas que a gente vê no dia a dia, que tá acessível para qualquer pessoa, então eu vejo assim, o curso tá bom, se ele vai te dar gramática e ainda você vai conciliar música e filmes com essa caminhada de aprender inglês, né? Então, seria um bom curso, sabe? Mas se ele só tá te empurrando gramática, eu sinto muito te informar que não adianta. Eu fiquei um mês estudando gramática e não entrava nada. Não conseguia entrar na minha cabeça, não conseguia falar sequer uma palavra há um mês, me dedicando a frases, estudando e sabendo preposição de coloca e conjugação e como fazer uma pergunta, né? Que o verbo vem primeiro e o sujeito vem depois. Sabia de tudo, já estava quase me formando em letras. Mas é isso que eu tô te falando. O dia a dia é diferente, é tanto que quantas pessoas não são formadas em letras e falam em inglês. Quantas pessoas no Brasil também não se formaram em letras e sabem falar português, ou quantas pessoas são até analfabetas, né, no Brasil e fala português. Como é que é isso? Não precisa ter assim, uma base de inglês, uma base super grande de gramática, sabe? Para falar inglês. Crianças que têm em torno de 5 anos sabem falar inglês e não são nem americanas, sabe? E tem pais que falam espanhol e o filho vai para a escola e volta falando inglês. Incrível, e com pouca idade, com 5 anos mais ou menos, já começa a falar. E eu ainda não cheguei nesse nível da criança, imagina. Então é isso que eu tenho visto, assim, que tem muitas coisas, assim, um caminho que é errado, que não é o certo, que não é o correto para a aprendizagem. Eu vejo, assim, que a aprendizagem para uma língua é muito mais fácil do que a gente imagina. Não é tão complicado. Se a gente for ver, se a gente parar para pensar como a gente aprendeu a falar português, da mesma forma que a gente aprendeu a falar português, serve para qualquer língua. É só adotar o mesmo padrão, que é isso que as pessoas não trabalham tanto, sabe? Porque tem que ter muita paciência. Eu comecei a falar por causa do estímulo dos meus pais, não por causa de uma escola. Porque é tanto que se eu não fosse para a escola, eu iria falar do mesmo jeito, da forma que meus pais falam. Se meus pais falam de forma formal, falaria de forma formal. Se meus pais falam de forma informal, falaria de forma informal. Se meus pais tivessem gíria, eu falaria com as gírias que meus pais me ensinaram. E por aí vai. Então é isso que eu vejo que se a gente tentar ver qual é o caminho correto para aprender uma língua, a gente consegue. Eu consegui falar sozinha o espanhol por 3 meses. 3 meses me dedicando e conversando com uma pessoa todos os dias. Eu conversava todos os dias em espanhol com essa pessoa. Então, é isso que eu vi. O que me ajudou? Estudando a gramática em espanhol, mas também colocando em prática e falando com a pessoa que falava em espanhol. Então, não tem nada melhor do que isso. Se vocês podem conversar com alguém que fala em inglês, então eu indico isso. Eu dou essa dica que
estude a gramática, mas fale com alguém que fale em inglês, sabe? Isso, eu ainda tô procurando alguém assim, sabe? Eu tenho contato com americanos, mas não é tanto, é aquele contato do dia a dia, né? Aquele contato rápido. Mas o meu sonho é isso, é fazer amizade com alguém para eu poder falar todo dia com a pessoa em inglês, sabe? Isso seria muito bom, uma amiga. Quem sabe eu posso encontrar isso. Eu tava até falando com meu esposo sobre isso, de nem que seja uma americana, velhinha, não me importo com idade, mas só de estar ouvindo inglês, e não importa se ela, mesmo que ela não saiba espanhol, eu iria correr atrás para poder me comunicar com ela, sabe? E da mesma forma que eu fiz isso com o espanhol, eu iria aplicar isso para o inglês. Só que eu ainda não achei. Meu esposo tem algumas amizades, só que não moram aqui, que são velhinhas mesmo, que ele tinha amizade. Só que é isso, e elas não têm internet também, aí fica mais difícil. Mas tudo eu entrego nas mãos de Deus. Eu tô procurando por conta própria e graças a Deus, Deus tem me ajudado. E é isso, que vocês possam também se sentirem ajudados por mim, eu falando do inglês. Não desistam do inglês, coloquem isso como um sonho, sabe? Que é isso que eu vejo. Se a gente não desiste dos nossos sonhos, eles um dia vão se realizar, sabe? A gente tem que, primeira coisa, não desistir deles. Ter fé e não desistir deles. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, a carne já vai apitar. E espero encontrar vocês amanhã. Fique com Deus e até a próxima.